Hello people, e seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao meu canal. Eu sou a Prila e semanalmente compartilho com vocês a respeito das minhas descobertas e rotina ao redor do mundo. E a minha descoberta de hoje, o meu compartilhamento com vocês, é como foi a minha experiência em fazer essa cirurgia de retirada de metade da tireoide, fazendo a cirurgia aqui na Inglaterra. Então, se esse vídeo te interessa, já aproveita, deixa o seu like, deixa aqui o seu comentário, também compartilha com algum amigo ou alguma amiga e não esquece de se inscrever no canal se não é inscrita ou inscrito e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo legal como esse. Estamos a menos de 24 horas de que eu fiz essa cirurgia e, como vocês podem ver, estou bem, estou falando desde, na verdade, o momento que eu acordei, e eu vou compartilhar aqui com vocês o passo a passo. Eu sei que muita gente está não apenas curioso, mas interessado em saber, e eu tenho certeza que esse vídeo pode ser que te ajude, né, com algumas dicas e até para acalmar o seu coração. Antes de fazer a minha própria cirurgia, a gente sempre fica apreensivo, e eu assisti o vídeo de uma americana e as dicas, a própria experiência dela, me abençoou muito, por isso que eu quero contar também a minha aqui, e tô reforçando várias vezes que de fato é como aconteceu comigo, não significa necessariamente que vai ser assim com você, cada pessoa é uma pessoa, cada experiência é uma experiência diferente, mas começando de mim, eu fui pro hospital ontem, sozinha, vou deixar aqui o vídeo, Caio se despedindo de mim, eu tive que entrar no Uber sozinha, isso partiu meu coração, porque é claro que eu queria estar com ele, mas devido ao momento mundial que a gente tá vivendo, as restrições são grandes e eu tive que ir pro hospital sozinha. Esse hospital, ele parece assim, um maze, parece um labirinto. Um labirinto que você tem que realmente procurar aquele departamento certo e não foi fácil encontrar assim a salinha. E o interessante é que no meio do caminho eu encontrei um enfermeiro, perguntei pra ele, olha, tô no lugar certo? Onde é que eu acho esse lugar? E ele me levou até o lugar certo e na recepção eu disse, olha, eu sou Priscila. E aí eles disseram, fica aqui que vai vir alguém para te levar até a parte onde você vai se preparar para a cirurgia. Mas já tinha uma pasta me esperando e só tinha a minha pasta lá, ou seja, eles já estavam me aguardando. E isso traz certa confiança, sabe? Poxa, eles sabem que eu tava vindo pra cá, eles, enfim, estavam aguardando a minha chegada. E por coincidência, o mesmo enfermeiro que eu tinha encontrado no caminho, foi ele que estava responsável por me pegar e me levar para ir para as salas do pré-operatório e tudo mais. Então a gente seguiu e sabe as recepções ou enfermarias que tem no Brasil quando você vai para uma emergência? Normalmente tem uma cadeira e tem aqueles equipamentos médicos com tubo. Eu fiquei numa salinha mais ou menos como aquela e nessa salinha eu tinha meu próprio espaço e tinha só a minha cadeira e uma mesa. E vinham, assim, com frequência, enfermeiros, tanto esse que ficou responsável por mim, digamos assim, e também vinham pessoas para me prestar assistência, para perguntar se estava tudo bem. É óbvio que aferiram minha pressão, temperatura e tudo mais. Eu estava usando máscara em todo o tempo, a minha própria máscara. Digo, a minha que o meu amado, querido amigo Felipe nos presenteou a minha, Caio, diretamente do Brasil. Olha como estamos chiques. E depois que os enfermeiros estavam prestando toda a assistência, quem veio me visitar foi o próprio cirurgião. Ele veio com parte da equipe e me explicou tudo, como seria o procedimento, quais eram os riscos, até me fez assinar um papel dizendo que eu estava ciente do que poderia acontecer durante a cirurgia. Então o cirurgião veio, falou comigo e isso também me trouxe muita paz, sabe? Em todo o tempo, apesar das circunstâncias, como eu falo, por exemplo, não tem ninguém, né, da família por perto, apesar de ser uma cirurgia, de tantas coisas assustadoras que podem estar, eu estava tranquila, eu estava calma, estava sempre na minha cabeça recitando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então não vai me faltar paz, não vai me faltar, sabe, consolo. Eu sei que tem muita gente que tá orando por mim, pensando em mim, que me ama, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Então eu tava realmente bem tranquila, procurei não ficar ansiosa e o que me ajudou foi não estar compartilhando assim pra todo mundo, não porque eu não queria compartilhar, não porque eu não ame meus amigos, mas porque eu queria preservar o meu coração e evitar ficar ansiosa, e me ajudou bastante. Então, depois do cirurgião, chegou a anestesista, que veio também conversar comigo e perguntar sobre a alergia. Eles já sabiam, mas só queriam confirmar, né? Se eu tinha alergia, o que eu tinha, o que eu não tinha. E eu cheguei no hospital às 11h30, que foi o horário que eles pediram para eu chegar. E a anestesista veio falar comigo 2h45, então teve esse espaço aí de quase 3 horas. Eu tava sem comer, people, desde 8 horas da noite anterior, então minha barriga já tava roncando de fome, vocês devem imaginar. E depois que a anestesista apareceu por lá, foi a hora que vieram me preparar de fato para a cirurgia.
E veio esse enfermeiro que eu falei pra vocês que foi o meu anjinho da guarda, que me acompanhou quase todo o processo. E ele me deu as roupas, né, que você tem que vestir para poder ir pra sala de cirurgia. Fez as checagens finais e depois ainda entrou um outro auxiliar da anestesista para poder colocar pulseira em mim. Eles colocaram uma fita durex na minha aliança, eu pude entrar de aliança. Eu não tava de brinco, de maquiagem, de nada, mas eu tava com a minha aliança, então eles cobriram, acho que pra aliança não cair. E esse senhorzinho, ele foi o que me levou até a sala de anestesia, né? O tempo todo ele estava conversando comigo, tentando me acalmar, perguntando o que eu fazia aqui, qual era o meu trabalho, minha profissão, se eu estava gostando de morar aqui em Brighton. A gente estava super conversando. E eu tive que ir andando, era uma sala assim, vamos dizer, um bloco cirúrgico era bem perto de onde eu estava esperando para fazer cirurgia. E uma coisa que eu achei bem interessante foi, na verdade, duas coisas que eu achei bem interessante. Uma, o enfermeiro que disse que estava cuidando de mim, ele me deu uma sacola para eu colocar as minhas roupas, né, os meus pertences. E dois, eu fui com a minha própria bota, caminhando para o bloco cirúrgico, e lá esse senhorzinho me deu uma sacola também, que é uma sacola do hospital, dizendo pertences do paciente. Nessa questão de bolsa, tem um vídeo aqui que eu gravei para vocês, mostrando a bolsa que eu preparei para poder ir para o hospital. Mas, people, antes de sair de casa, sabe quando você tem aquele sentimento que, pra quem acredita, sabe que é o Espírito Santo, assim, falando com você? Então eu senti no meu coração de não levar a minha bolsinha, aquela que eu tinha preparado. Como assim, até mesmo uma atitude de fé. Eu senti, sabe o que você sente no coração? Que eu ia voltar pra casa no mesmo dia. E mesmo que aquilo fosse só um sentimento, que eu estivesse enganado, que não viesse da parte de Deus, que fosse só algo do meu coração, Caio poderia levar pra mim, porque apesar dele não poder ficar comigo, é permitido que vão te visitar por 1 hora. Então Caio poderia passar lá 1 hora comigo, caso eu fosse dormir lá. Então meu coração tava tranquilo, sabendo que de alguma forma eu ia ter as minhas coisinhas. Mas não foi necessário, porque eu voltei no mesmo dia. Só que voltando a essa parte, né, do pré-cirúrgico, quando eu fui receber a anestesia, foi difícil eles encontrarem a minha veia. Eles colocaram um acesso nessa mão aqui, na mão direita, tá? Normalmente eles colocam a anestesia, se você é destro, eles colocam na mão esquerda, se você é canhoto, eles colocam na mão direita. Mas a anestesista me explicou que seria melhor colocar realmente na mão direita, e ela falou que eu tava muito desidratada. Pelo processo todo, né, não tava bebendo água, não tava me alimentando há muito tempo, e foi difícil achar, mas finalmente ela achou, e aí começou a colocar uns fluidos, não necessariamente já anestesia. Colocou uns líquidos, principalmente para proteger o estômago. Depois ela me deu uma máscara de oxigênio, que ainda não era a parte que se apagava. E ela falou que depois que eu tivesse, sabe, tranquilinha, porque realmente meu coração nessa hora ficou assim, sabe, bem acelerado. E ela falou que quando eu estivesse tranquilinha, ela colocaria a anestesia. E eles estavam conversando comigo. E a anestesia foi geral. E ela ficou fazendo perguntas do tipo, mesmas perguntas, tipo, quanto tempo você tá aqui? Você vem de onde? O que você faz? Blá, blá, blá. Começou a conversar comigo e ela disse, Priscila, agora eu vou colocar em você a anestesia geral e você vai apagar. E eu acho que muita gente tem esse mesmo pensamento que eu. Eu disse, duvido que eu vá... Acho que eu nem terminei a frase, porque a única coisa que eu lembro depois é de ter acordado na sala de recuperação. Então, eu lembro de ter olhado pro relógio e era aproximadamente 3 horas, 3 e alguma coisinha. E quando eu acordei, já eram 4 horas da tarde. E eu perguntei pra enfermeira onde eu tava. Eu não fui pra sala da UTI, que se chama, né, o Intensive Care. Eu fui direto pra sala de recuperação. A minha cirurgia durou cerca de 50 minutos, porque ela foi de 3 horas a umas 3h40, alguma coisa, 3h50. E a enfermeira disse que eu dormi mais ou menos dessas 3h50, 4 horas, até 4h45, que foi quando eu acordei consciente. Antes eu já tinha acordado, mas não consciente, mas dessa vez eu acordei consciente. E a enfermeira, assim que eu acordei, eu ainda tava com um tubo de oxigênio, e ela começou a conversar comigo. Você quer água? E eu aceitei a água, depois ela perguntou, você quer chá? E eu disse, quero chá. E quando eu falei quero chá, claro, respondendo sempre em inglês, eu mesma fiquei impressionada, porque eu disse, eu tô falando. Foi sério, people. E eu tomei água, tomei chá, e eu falei pra ela, olha, eu tô com muita fome. Aí ela disse, então eu vou pedir já uma comida pra você. E ela pediu a comida, ela falou, você tem preferência de algum tipo de sanduíche? Eu falei, só não gosto de vegetais. E fiquei lá aguardando, né, quietinha na minha. E a gente conversou, eu e a enfermeira. Eu achei outro fato, assim, bem único daqui, porque a enfermeira tinha uma cadeirinha que ela sentava literalmente do meu lado, então ela tava me assistindo lá. E ela falou que eu dormi por 45 minutos, antes de acordar de fato da anestesia. E ela me explicou que foi tudo bem, que quando o cirurgião chegou lá, eu tava muito ótima. E ele explicou que a cirurgia foi melhor do que esperado. E a minha comida chegou. Pra minha surpresa, people, a minha comida foi um pacotinho que veio sanduíche de ham, ou seja,
A composição é porco, sanduíche de presunto. Cara, tá aí me ajudando. Sanduíche de presunto. E eu disse, não é possível. Aí eu fui olhar, assim, sabe, na embalagem que veio e dizia carne de porco e não sei o quê. Que é um mito, né, que a gente tem no Brasil, que não pode comer carne de mimosas, mas foi isso que eu comi. E veio também uma laranja gigante. E a enfermeira até me ajudou a descascar, porque eu tinha tantos fios, sabe? Monitorando coração, monitorando tudo, que pra mexer a mão tava complicado. Veio iogurte, veio biscoito recheado, suco de laranja. Olha, people, fui bem servida. E aí comi. Fiquei satisfeita e eu conseguia me mexer assim como eu tô conseguindo agora, ó. Não dói, eu tô fazendo tudo meio devagar porque tá bem coladinho aqui esse adesivo e ele prejudica um pouco a mobilidade, mas assim, no demais eu não tô sentindo dor e eu fui até recomendada realmente ficar me mexendo. Daí o cirurgião passou, quando ele passou pra falar comigo, ele disse assim: olha só pra você, Priscila, sua voz já tá bem melhor. Da primeira vez que eu passei aqui, você não tava falando assim. Aí eu falei, não, essa é a primeira vez que você tá me vendo depois da cirurgia. E ele falou, não, essa é a segunda vez. E eu fiquei, hã? E aí eu confirmei com a enfermeira, ela falou, foi da primeira vez que você acordou, você ficou assim, my voice. Eu fiquei falando com o cirurgião, que eu tava super preocupada em relação à minha voz. Enfim, ele disse, olha, você tá super bem, daqui a pouco você vai pra casa. Então, literalmente, como eu falei pra vocês, eram as 4h pouca, eu tinha que obrigatoriamente passar 4 horas de observação no hospital, que foi o tempo que eu comi, pra eu poder ser liberada. E dentre essas 4 horas, eu fui liberada pra ir pra casa, porque realmente estava, eu estava, normalzinha. Eu senti um pouquinho de dor, e aí eles aplicaram medicação, mas eles disseram até que aplicaram, no geral, menos medicação do que se normalmente dá, porque eu não estava necessitando de tanta. E outra coisa, que é outro fato interessante, foi que eu tive necessidade de fazer pipi, né, depois enfim, enquanto eu tava lá aguardando. E pra fazer o pipi, eles trouxeram uma cadeira que é tipo uma cadeira de rodas, colocaram assim do meu lado, e nessa cadeira de rodas, você levanta assim a tampa e tem o assento, e o fundo do assento, na verdade, é um recipiente de papelão, um papelão bem resistente, onde você faz as suas necessidades e depois eles descartam essa parte do recipiente. E aí o que aconteceu? A enfermeira disse, ó, vai bem devagar e senta e vai ficar tudo bem. Eu disse, tá bom. Então ela fechou aquelas cortinas que tem, né? Eu fiquei na minha própria salinha particular e desci da cama sozinha e fiz meu pipi sozinha. E eu fiquei pensando, no Brasil, qualquer procedimento que se faz, normalmente a enfermeira, né, fica lá atrás de você, o enfermeiro segurando, levando você, mas aqui foi independência total. Só mais um detalhe, elas só falaram, ó, cuidado que essa sua meia pode ser escorregadia. Eles me deram essa meia aí que vocês vão ver nessa foto, que é uma meia de, sabe, compressão pra ajudar na circulação e tudo mais. Então, foi ótimo esse cuidado também que eles deram. Assim que eu acordei, na verdade, uma das coisas que eu mais reforçava era ligue, por favor, pra meu esposo pra falar que eu tô bem, porque eu sabia que Caia tava muito preocupada, é claro, e assim como meu pai e meus familiares, e tava avisando a Caia poderia avisar a todo o resto, porque eu não tava com acesso ao celular naquele momento, meu celular tava naquela salinha, lembro? Guardadinha lá com aquele enfermeiro. E aí Caia pegou carona com esse amigo e foi me buscar no hospital. Quando eu recebi a alta, eles me deram um papel, me deram até remédio pra eu poder tomar em casa. E disseram assim, olha, aqui estão seus pertences, pode vestir a sua roupa. Fecharam de novo o casulinho e eu fiquei lá, tipo, eu vou ter que vestir a roupa sozinha, sabe? Porque você fica com aquele medo de não machucar, de não... Mas, people, aqui eles são, assim, digamos, sem frescura, ou com menos frescura, digamos assim, do que no Brasil. Então, eu me vesti sozinha, inclusive coloquei a minha bota. Vocês sabem que bota, normalmente, você tem que se abaixar pra colocar, né? Então, me abaixei, coloquei minha bota, coloquei uma calça que tava de segunda pele, e às vezes é mais apertada, né? Mas então você faz meio que um esforço. Coloquei segunda pele, vesti o meu vestido, e vim pra casa, assim, sabe? De boa, encontrei com Caia na metade do caminho, já na saída do hospital. E dei aquele abraço apertado e tava me sentindo muito bem. E ainda estou me sentindo muito bem, glória a Deus. Tomei um remedinho ontem à noite. Tomei hoje paracetamol, agora pela manhã. Mas não que tivesse uma dor assim, sabe? Horrível. O meu problema, eu posso dizer que foi a dormida. Eu não dormi tão bem, porque a minha cama, ela não é mole, mas é bem mais mole do que a cama do hospital. E eu não tava conseguindo achar muito bem a posição, sabe? Eu dormi de barriga pra cima, tô acostumada a dormir ou de barriga pra baixo ou de lado, mas, enfim, né, não queria forçar. Tomei banho quando cheguei ontem em casa, tinha tomado banho pra ir pro hospital, tomei banho quando cheguei do hospital. No demais, estou bebendo muitos líquidos, estou fazendo necessidades normal, tô tomando remédio, né, a cada 6 horas, mas não tô sentindo essa necessidade, não tô assim, tipo, ai, que dor. E a garganta...
fica bem incomodada por causa do tubo. Não só a garganta fica assim, sabe quando a pessoa tem uma inflamação na garganta? A sensação é semelhante. Eu não estou com nenhuma inflamação. O teste do Covid também tinha dado negativo, mas sabe que você fica com a inflamação na garganta? Porque passa o tubo, né? E vez ou outra eu tô tossindo. Aí quando tosse, estremece assim, sabe? Essa região. E eu tô tossindo com algum mucozinho, com catarro. Mas me falaram que é totalmente normal. Estamos em pleno inverno, então tentando ficar aquecida ao máximo que dá. Estou bem. Realmente, até me emocionei ontem conversando com o Caio quando cheguei em casa. Pensando assim, poxa, nunca experimentei algo desse tipo. Estava muito assustada de como seria. Mesmo que muita gente já tinha me falado, olha, é tranquilo, é uma cirurgia que às vezes você volta pra casa no mesmo dia. Mas eu nunca esperei que eu ia voltar 4 horas depois. E que já teria a voz, assim, digamos, bem recuperada. Ainda não tá 100%, mas vai ficar, em nome de Jesus. E o último detalhe. Esse curativo, ele vai sair sozinho, o médico falou, em 3 ou 4 dias. E aí, quando ele cair, é pra continuar tomando banho normal. Ele falou que já podia molhar, que se for tomar banho de cabeça e tal. Mas quando ele sair, não é pra ficar com nenhum, sabe, medinho, é pra lavar mesmo, normal. E depois de 15 dias, vou poder passar alguns cremes e fazer umas massagens pra evitar que a cicatriz fique grande. O corte foi de 8 centímetros e o material que foi tirado, né, a metade da tireoide e o nódulo que tinha foi levado pra biópsia. E depende do tipo do material. Se for um material simples de ser analisado, em mais ou menos 2 semanas eu vou receber o resultado. Se for algo mais complexo, que vai precisar ser estudado em outros locais, vai viajar para outros locais. Muito obrigada por ter assistido até aqui e volto em breve com mais updates. Beijos e até mais. Tchau!